Saudações ouvintes do canal Renomaru, eu sou o Thiago Cruz e essa semana eu estou com vocês para a gente falar sobre J-League, exatamente sobre as rodadas 28 e rodada 29 e todos os jogos da J2 e também da J3. Começando o nosso resumo aqui, né, sempre bom lembrar, né, que às vezes a gente faz os Renomarus um pouco solos, né, devido aos nossos problemas de agenda, né, minha com o nosso querido amigo Elias Fallers, mas claro, semana que vem a gente tem programinha aí sobre seleção japonesa, tem outros assuntos pra gente estar debatendo, e provavelmente no próximo número sobre a J-League o Elias estará de volta comigo, já que estamos já entrando naquela parte final, né, são aí 29 rodadas de 38 pro total aí para finalizar a J-League 2021, então tem bastante coisa que é sempre melhor, né, e mais legal estar debatendo com mais alguém, mas para nossas rodadas não ficarem atrasadas, vou passar aqui todos os resultados e também, claro, debater um pouquinho com vocês sobre tudo que aconteceu nos últimos dias dentro do futebol japonês. Antes de falar sobre a rodada 28, vamos só tirar aquele desencargo de consciência, né, já que no último programa a gente falou sobre as rodadas 25, 26 e 27, e também teve dois joguinhos ali antes da rodada 28, né, que aconteceram no dia 5 e dia 8 do 9, né, no caso o jogo do dia 5 foi um jogo atrasado da rodada número 24, né, é o jogo entre Sanfrecce Hiroshima e Vissel Kobe, o jogo acabou em 1-1, né, ainda nessa partida ainda a equipe do Sanfrecce Hiroshima teve um jogador expulso, mas conseguiu ainda segurar o empate. E no dia 8 do 9 nós tivemos um jogo atrasado da rodada 19, jogo entre Hokkaido Sapporo e Cereço Osaka, né, o Sapporo jogando em casa, mas a equipe do Cereço venceu por 3-0. A rodada 28, o que aconteceu nos dias 10, 11 e 12, tiveram os seguintes resultados. Em casa, a equipe do FC Tokyo recebeu o Kashiwa Reysol e perdeu pelo placar de 1-0. O Reysol vencendo mais uma, Reysol que está na parte de baixo da tabela. A equipe do Gamba Osaka recebeu em casa a equipe do Vegalta Sendai e perdeu, né? O Gamba, que terminou o primeiro jogo ali no placar 2-1, acabou tomando mais um gol e fazendo mais um na segunda etapa, então o jogo acabou 3-2 para os visitantes, né? Boa vitória aí para o Vegalta Sendai, que está na zona de rebaixamento. Outro jogo interessante dessa rodada foi Sanfrecce Hiroshima e Yokohama Marinos. O jogo acabou em 3-1 para a equipe do Marinos, né? O primeiro tempo acabou em 2-1 para a equipe do Marinos, depois o Marinos apenas finalizou o jogo no segundo tempo. Sagan Tosu recebeu a equipe do Shimizu S-Pulse em casa e venceu por 2-1, placar importante aí que deixa ainda o Sagan lutando, né, pelas vagas pela ACL. O 8-30 venceu a equipe do Shonan Bellmare por 2-0, né, e também aí tenta, né, buscar algum respiro, já que também a vida do Oita também não está muito fácil. Um jogo bem interessante essa rodada foi, né, mais um embate, né, agora pelas rodadas mais atuais, né, já que o jogo estava atrasado, então o Cereço agora recebeu a equipe do Sapporo, e dessa vez a equipe de Hokkaido venceu fora de casa, né, tinha perdido, né, no jogo 19, né, que estava atrasado, e agora venceu pelo placar de 2-0. Um outro jogo interessante também foi o jogo entre Kashima Antlers e a Avispa Fukuoka, né, esse jogo foi muito, né, deu muito o que falar na semana ali, já que a equipe do Avispa venceu, né, por 3-0 a equipe do Kashima Antlers e deu, claro, toda aquela repercussão quando o assunto é uma derrota da equipe do Kashima, né? A equipe do Avispa Fukuoka jogou muito bem, né? Eu acredito que deve ter sido o grande jogo de destaque da rodada, né? Até pelo placar muito fora do normal, né? Em questão de nós falamos da equipe do Kashima, e tem um jogo até interessante porque o jogo poderia até ter sido mais, né? Teve até um pênalti desperdiçado, né? Pelo o Yamagishi aos 19 minutos do primeiro tempo, né? E aí já deu aquela balançada na equipe do Kashima, e depois saiu os gols ali do Juma ali ainda no primeiro tempo, teve mais um jogo mais um gol no segundo tempo, e a equipe do Kashima perdidinha acabou perdendo esse jogo. Os últimos dois jogos dessa rodada, né, acabou sendo aí entre Yokohama FC e o Ura Reds. A equipe do Ura Reds jogando fora de casa venceu o Yokohama FC, né, Yokohama perdendo mais um jogo e cada vez mais afundado, né, na parte de baixo da tabela, praticamente, como eu já disse para vocês, na minha opinião, para mim, a J-League 2021 já tem um rebaixado, né, que é a equipe do Yokohama FC, que dificilmente vai conseguir sair da situação. E para finalizar a rodada 28, tivemos ainda Nagoya Grampus versus Tokushima Vortex, né, a equipe do Nagoya venceu por 3-0, ainda que a equipe do Tokushima teve um jogador expulso na segunda etapa, o que acabou facilitando ainda mais a vida
da equipe do Nagoya Grampus, que estava, a partir dessa rodada, né, começou a rumar ali, vencendo algumas partidas consecutivas e chegando cada vez mais próximo da vaga da CL. E é claro que a equipe do Nagoya é um dos destaques, né, da rodada 29, já que venceu, né? Agora falando exatamente da rodada 29, que aconteceu toda no dia 18/9. Tivemos aí um jogo muito interessante, acredito que o jogo mais importante, digamos assim, desta rodada, pelo grau de importância, né, foi o jogo entre Nagoya Grampus e Yokohama F Marinos, né? O Yokohama que conseguiu diminuir bastante, né, a diferença para o líder Kawasaki Frontale, e tinha que vencer para continuar colocando mais essa pressão em cima do líder, mas, né, aconteceu que a equipe do Nagoya acabou vencendo mesmo fora de casa, né? Gols de Nakatani aos 12 minutos, né, e depois, né, gols do Kuba, né, aí o polonês que recém chegou na equipe, né, ele que tem um nome todo complexo, né, eu até separei, que você sabe que normalmente no Rinomaru quem fala os nomes mais complexos é o Elias, né, Suyeri Kizoki, né, a pronúncia correta, acabou aí dando os números finais da partida. Ainda a equipe do Yokohama teve ali um gol de cabeça, né, do Sugimoto aos 32 minutos ali, pelo cruzamento do Jun Yamano, e se imaginou que depois de tomar os 2 gols e conseguir diminuir o placar, a equipe do Yokohama conseguiria ainda esboçar alguma pressão, fazer alguma coisa contra isso, mas a equipe do Nagoya se defendeu muito bem, neutralizando praticamente o quarteto ofensivo, né, da equipe do Marinos, que é um quarteto muito bom, né, com os brasileiros e tudo mais, com o Maeda e outros jogadores, mas, né, acabou o jogo terminando em 2-1, melhor para a equipe do Nagoya, que está novamente no G3, né, e a equipe do Marinos viu, né, a distância para o líder ficar um pouquinho maior. Outro jogo dessa rodada também foi o jogo entre Sagan Tosu e Oita, né, o jogo acabou em 0-0. O jogo onde o Sagan foi, na minha opinião, um pouquinho melhor ali nos quesitos, trabalhando melhor a bola, né, teve mais posse de bola, finalizou mais, procurou mais o jogo. A equipe do Oita, por jogar fora de casa, jogaria naturalmente pelo empate, mas o jogo acabou ficando em 0-0. Outro jogo bem interessante de se assistir foi o jogo da parte da tabela entre Shimizu e Vegota Sendai, né? Como o Thiago Montempo colocou no seu blog nesses últimos dias, né? O jogo de 6 pontos, né? Que sempre, quando você luta diretamente contra uma equipe que está junto com você na parte da tabela, é um jogo que vale muito mais, né? E nesse jogo, né, os brasileiros fizeram a diferença, né? Thiago Santana abriu o placar aos 9 minutos, né? Recebeu ali do Ibayashi ali, acabou finalizando. Ele que nem comemorou o gol, porque se imaginava que ele estaria impedido, mas acabou dando que o gol foi legal, né, e o Thiago Santana ficou ali com meio cara de paisagem, sem saber se comemorava, se estava impedido, mas o gol valeu. Fujimoto fez o segundo gol da equipe do Shimizu no segundo tempo, né, e para descontar o jogo ali, né, Felipe Cardoso, né, acabou diminuindo para a equipe do Vegota Sendai aos 60 minutos, mas a grande verdade é que nesta partida a equipe do Shimizu foi sim muito superior, jogou muito melhor, teve até alguns lances com o próprio Thiago Santana e com o Matsuoka no camisa número 33, que trouxe perigo para a equipe do Vegota Sendai, mas acabou não se resultando em mais gols, né? Então, melhor para a equipe do Vegota Sendai, que lutou até o fim, mas a vitória e os 3 pontos acabou ficando para a equipe de Shizuoka. Um jogo muito legal de se ver também foi FC Tokyo vencendo muito bem o Lanterna e o Yokohama FC. A equipe do FC Tokyo não teve sequer dó, né, do Lanterna do campeonato aí, com 2 gols de Diego e com mais 2 gols do Leandro. Teve ainda um gol do Diego que ele recebeu a bola, ele mata a bola no pé, a bola dá uma desviada, ele pega de primeira na bola, foi um belíssimo gol ali. O Leandro também, teve até um dos gols do Leandro ali que a bola acaba sobrando para ele põe para dentro né, praticamente já nos 86 minutos, o jogo terminado. A equipe do Yokohama sem nenhuma possibilidade de tentar buscar o placar, né, a equipe do Yokohama realmente muito abaixo, né, as dificuldades realmente chegaram freneticamente, né, digamos assim, na temporada 2021, e infelizmente é o limite, né, tanto físico quanto emocional e também, claro, financeiro, né, para a equipe do Yokohama FC, equipe aí do King Kazu, que é uma equipe incrível, né, interessantíssima, com vários nomes, muitas histórias, muitas partidas onde a equipe se desdobrou para conseguir um bom resultado, mas infelizmente não foi dessa vez. Então
Reforço para vocês aqui que, na minha opinião, dificilmente veremos aí o Yokohama FC na temporada 2022 na primeira divisão, e melhor para a equipe do FC Tokyo, né, que precisava de uma boa vitória, né, vencer por 4-0, dar um pouco mais de moral para a equipe que também não luta por tanta coisa a mais na temporada, né, na questão da J-League, mas a equipe do FC Tokyo ainda é uma equipe interessante, que tem essa dupla de brasileiros muito boa, né, além de um meio campo muito conciso, então pode ser sim uma equipe que, se trabalhar melhor, pode ser que para 2022 venha mais forte, mas sinceramente, eu, como já falei muitas vezes com o Elias, não entendo muito bem como funciona o planejamento do FC Tokyo, né, muitas vezes acaba ficando meio nebuloso. Um jogo das equipes grandes, né, para quem gosta aí de embates entre sempre rivais aí, a equipe do Urawa Reds enfrentou a equipe do Cereço Osaka e venceu, né, com 2 gols aí. Esse foi o jogo dos lançamentos, né, onde os gols ali, o primeiro gol da partida foi um toque rápido aqui do Sekine para o Esaka, né, que marcou aí pela camisa do Urawa Reds. Eu preciso até dar uma olhadinha, que, se eu não me engano, o Wataru Esaka, né, que era jogador da equipe do Kashiwa Reysol, fez o seu primeiro gol, né? Esse é o segundo gol já, são 7 jogos, e é o segundo gol, já tem uma assistência pela camisa do Urawa Reds, né? Esse aqui, que na minha opinião é um dos melhores jogadores aí da equipe do Kashiwa Reysol, e agora faz parte aí da equipe dos Reds, né? Então, com 7 jogos, 2 gols, esse então foi o segundo gol pela camisa do Urawa Reds. Durante a partida aí da equipe do Cereço teve algumas chances, mas nenhuma conseguiu impor realmente um ritmo assim frenético, né? Teve até bastante trocas ali no segundo tempo, mas a grande verdade é que aos 59 minutos, mais um lançamento, dessa vez do Imamani, acabou ali encontrando o Yuriki, e o Yuriki acabou tocando, tirando do goleiro ali, então mais um lançamento que veio lá, né, da área defensiva da equipe do Urawa Reds, passou por toda a área defensiva da equipe do Cereço e acabou caindo nos pés ali do jogador Yuriki, que deu números finais à partida. Depois disso, o jogo, né, acabou dando uma esfriada, teve ali algumas tentativas ainda, mas a equipe do Urawa Reds já estava com o resultado debaixo dos braços, então 3 pontos para os Reds. A equipe líder do campeonato, né, o Kawasaki Frontale, foi receber, né, foi visitar, né, aqui de Tokushima, né, aqui o Tokushima Verts, e com uma equipe até bem mista, podemos dizer assim. Jogou o Shinen, jogou o Marcinho, né, o brasileiro que finalmente estreou aí pela equipe do Frontale, Tono, né, então teve uma equipe bem B, assim, né, bem mesclada ali, principalmente a parte da frente, ele realmente bem mesclado com jogadores que normalmente são da reserva, né, acabou aí não tendo muitas dificuldades, né, apesar de ter tomado um susto, né, aos 11 minutos o Nishiya teve um gol impedido, né, anulado pelo VAR, e poderia ter sido já o primeiro gol da equipe do Tokushima. O Shinen de pênalti fez o primeiro gol pela equipe do Frontale aos 34 minutos. O Ishimi, né, fez aos 38 minutos o gol de empate do Tokushima, né, pegando muito bem na bola, e aí deu meio que aquele minuto de silêncio, né, na equipe do Frontale, né? Será que realmente, né, a gente imaginou, será que realmente era interessante a equipe do Frontale, mesmo, né, jogando contra o Tokushima, jogar com uma equipe sem os principais atacantes, né? Mas esses questionamentos foram logo caindo rapidamente, até porque aos 42 minutos, né, o Akizaka fez o segundo gol da equipe do Frontale, e logo no começo do segundo tempo, né, Shinen mais uma vez ali recebendo do Akizaka, acabou dando números finais da partida, então 3-1, então sem muitas dificuldades, um pequeno susto, né, o primeiro susto do gol anulado, depois um susto do gol de empate do Ishimi, mas nada mais do que isso. A equipe do Frontale venceu e abriu, né, 4 pontos do segundo colocado. Agora, um jogo que deixou muito torcedor da equipe do Gamba Osaka com os cabelos em pés foi essa vitória do Kashima Antlers, né, em cima da equipe aí do Gamba Osaka por 3-1, o Gamba dando mais uma aula, né, de como ter uma defesa horrível, né. Primeiro foi o gol do Edin ali, aos 52 minutos, né, a jogada começou com uma arrancada do Diego Pituca ali praticamente no meio campo, cortando todos os jogadores. Teve uma coisa bem interessante, se vocês caso verem um vídeo depois, a bola iria para o Ueda, mas aí ele faz uma troca, ele inverte o posicionamento com o Araki, camisa 13, o Araki recebe essa bola e chuta a bola, né, finaliza, e aí sobra para o Edinha colocar para dentro do gol. Então realmente uma jogada muito rápida da equipe do Kashima, que volta a jogar muito bem.
O Juan, né, aos 60 minutos, faz o segundo gol, né, pela ali um cruzamento do Hirose ali, e faz o segundo gol pela equipe do Kashima, e praticamente o Gamba já se desmorona, né? Entra ali o Thiago Alves no lugar do Patrick, entra o Sami, né, entre outros jogadores, e mesmo assim a equipe do Gamba não consegue, né, impor em nenhum momento um bom ritmo de jogo. O Shimadoi recebe a bola do Juan e faz o terceiro gol da equipe do Kashima, e apenas de pênalti, né, depois ali aos 80 minutos, pênalti bobo da equipe do Kashima, o Thiago Alves desconta para a equipe do Gamba Osaka. Até achei desnecessário ele ter comemorado, né, o gol, até porque a equipe está perdendo de 3-0 até aquele momento, né, faria apenas o primeiro gol e único da partida, mas, né, o brasileiro Thiago Alves foi lá, comemorou, fez a parte dele, e a equipe do Gamba Osaka realmente dá uma aula de como ter uma defesa ruim, né? Isso que o Gamba vem jogando bem recuado, né? O sul-coreano Kim ali, o camisa 19 ali, teve no último gol completamente perdido no lance, ali, o Takao também jogando muito mal, realmente, o Suganuma também fazendo uma partida para se esquecer, então todo o sistema de defesa do Gamba não se ajudou, e melhor para a equipe do Kashima, que vence um rival direto aí. A equipe do Rei Sol, né, em casa, recebeu a equipe do Sanfrecce Hiroshima. Se esperava, né, que a equipe do Rei Sol fizesse o que fez na rodada anterior, né, que foi vencer a forte equipe aí do FC Tokyo, mas mais uma vez a equipe se apagou, né, tomando 3 gols aí do Sanfrecce Hiroshima. A equipe do Kashiwa Reysol não teve basicamente chances, né. Douglas, né, o brasileiro Douglas recebeu primeiro o toque do Aoyama, né, um belíssimo toque que acabou deixando o Douglas na cara do gol, fez o gol aos 30 minutos, e no segundo tempo, aos 54, o Douglas recebe o cruzamento do Ezequiel e faz o segundo gol e finaliza, né, finaliza ali aos 60 minutos com o terceiro gol. Se não me engano foi o segundo gol, exatamente foi esse mesmo, que ele recebe a bola do Ezequiel, o goleiro do Kashiwa Reysol sai desesperado, né, em busca o goleiro de camisa número 17, o Kim Chen-Gin-Yu, de 30 anos, sai correndo desesperadamente para abafar o lance. Ele desiste de abafar o lance no meio do caminho, tenta voltar, e o Douglas toca por cima ali. Então realmente foi um lance bem ridículo, né, completamente desnecessário do goleiro do Kashiwa Reysol, né. Então isso já dá meio que o tom, né, de por que o Reysol está na situação que está, né. Uma coisa que eu acho bem interessante, que vale a nossa percepção, é que independentemente de como o ano do Reysol não vem sendo tão bom assim, não vejo, pelo menos nas redes sociais que eu tenho acesso, ninguém meio que pedindo a cassação do treinador Nelsinho Batista, né? O Nelsinho, que tem uma história riquíssima, né, pela equipe do Kashiwa Reysol, apesar de vem sendo um ano realmente muito ruim, não vejo, pelo menos até o final do campeonato, nenhuma chance do treinador sair da equipe, né. Eu fui até ver sobre o contrato, né, até quando, né, ele que teve o seu início em 2019, né, dessa nova passagem aí pela equipe, e o seu contrato vai até o final dessa temporada 2021, né, então praticamente até o dia 31 de janeiro de 2022, o Nelsinho tem contrato com a equipe do Kashiwa Reysol, e depois disso, sinceramente, ninguém sabe. Sinceramente, eu não acredito que o Nelsinho vai ter o seu contrato estendido, até porque a temporada não vem mostrando muitos motivos para isso, mas o Nelsinho ainda assim é um treinador brasileiro que faz histórias, né, na equipe do Kashiwa Reysol, mas infelizmente a temporada 2021 é de se esquecer, até porque no meio da temporada o Reysol ainda fez o favor de perder alguns bons nomes aí que acabaram indo para outros clubes. Um jogo que deixou um pouquinho a desejar foi o jogo entre Vissel Kobe e Console Sapporo. O Vissel Kobe acabou vencendo por 1-0 com toque de Yoshinori Muto, né, pro Nakasaka, que fez o gol ali aos 22 minutos e acabou ficando por isso só. Uma coisa bem importante que eu não posso esquecer é que no jogo entre FC Tokyo e Yokohama FC, Nagatomo, né, fez a sua reestreia pela equipe, né, e acabou jogando ali praticamente uma boa parte do jogo. Vou até confirmar aqui.
porque essa informação a gente não pode deixar passar, né? Deixa eu só ver aqui se o Nagatomo jogou o jogo todo ou se jogou apenas uma parte do jogo, né? Não, o Yuto Nagatomo jogou os 90 minutos, não estreou jogando o jogo completo. E para finalizar a rodada de número 29, tivemos ainda o empate, né, entre o Shinobel Mari e a Avispa Fukuoka, né? O jogo no primeiro tempo se desenhou um pouco para a Avispa Fukuoka, né? Teve ali 2 cartões amarelos para a equipe do Shonan, que começou pressionando muito bem o jogo. Alguns jogos dessa rodada teve o campo molhado, ou foi durante chuva, por exemplo, o jogo entre Yokohama FC e FC Tóquio. E nesse jogo a chuva deu trégua, mas o campo molhado, as equipes também tecnicamente muito abaixo, acabou meio que prejudicando a qualidade do espetáculo, né, que naturalmente já não seria dos maiores. O Juma Delgado, né, fez o seu gol ali de pênalti aos 30 minutos, né, e praticamente a equipe do Avispa Fukuoka segurou o empate de 1-0 o jogo todo, e no final do jogo, né, o Oyashi acabou finalizando, já era praticamente 97 minutos, né, da segunda etapa, e de jogo no caso, né, já era 52 minutos de jogo praticamente, e a equipe do Shonan conseguiu esse gol, né, chutando ali, o goleiro acabou tentando defender dentro da linha, né, acabou se organizando toda a parte defensiva da equipe do Avispa Fukuoka, e melhor para a equipe do Shinobel Mari, que pelo menos conseguiu sair com um pontinho desta partida. Resultados colocados em ordem, vamos falar rapidamente sobre a tabela, né, da D1 2021, que está o seguinte: primeiro, o líder é o Kawasaki Frontale, né, com 69 pontos, 4 pontos de diferenças para o segundo colocado, que é o Yokohama F Marinos, que tem 65, e em terceiro agora aparece o Nagoya Grampus com 53 pontos, diferença bem grande, né, aí do segundo para o terceiro colocado. Na quarta colocação aparece o Viseu Kobe com 51 pontos, mesma numeração de Sagantosu e Ural Reds, que estão em quinto e sexto colocado. Em sétimo já aparece a equipe do Kashima Antlers com 50 pontos, e em oitavo aparece já um pouquinho mais abaixo, com 5 pontos a menos, a equipe do FC Tóquio com 45. Em nono colocado é a equipe do Avispa Fukuoka, né, com 43. Em décimo, a equipe do Sanfrecce Hiroshima tem 39. Mesma pontuação de Conselho de Sapporo, que também tem 39 em 11º. Em 12º, a equipe do Cereçu Osaka tem 36 pontos. Em 13º, respira um pouco fora da zona de rebaixamento, mas ainda assim um campeonato bem ruim, né, na minha opinião. Aparece a equipe do Kashiwa Reysol, né, que milagrosamente dessas últimas 5 partidas venceu 3. Em 14º aparece a equipe do Gamba Osaka, que está com 30 pontos. Das últimas 5 partidas perdeu 4 delas, então o Gamba ainda flerta, né, de maneira muito negativa com o rebaixamento. Em 15º, respira aliviado depois da vitória a equipe do Shimizu S-Pulse, né, com 29 pontos. E em 16º, a equipe do Shonan aparece com 27 pontos. E aí tem os últimos 4 colocados, né, que estão aí lutando, e a diferença para o 16º começa a ficar um pouquinho complicada. Aqui o Tokushima Verse está em 17º com 23 pontos, perdeu as últimas 5 rodadas consecutivas. A equipe do Vegoda Sendai aparece em 18º com 22 pontos. A equipe do Oita aparece em 19º com 21 pontos. E aí, jogado às traças da última colocação, a equipe do Okama FC tem apenas 18 pontos. Praticamente, porque eu estou vendo aqui, apenas a equipe do Kawasaki Frontale, né, e a equipe do Viseu Kobe tem um jogo a menos. As demais, todas já estão com 29 jogos jogados. A gente não pode esquecer, né, sempre importante falar sobre a artilharia, né, que ainda não teve uma mudança muito grande, né, o líder, o artilheiro da temporada ainda continua sendo o Furuhashi, né, do Viseu Kobe, que já não está no Viseu Kobe com 15 gols. Em segundo aparece o Daisen Maeda da equipe do Yokohama F Marinos, também com 15 gols. E em terceiro, Leandro Damião do Kawasaki Frontales com 14 gols. Na segunda divisão, né, nós tivemos a rodada número 30 no dia 18/9 com os seguintes resultados. A equipe do Jubilee Iwata empatou com a equipe do Okayama, né? O Jubilee começou o jogo vencendo e depois acabou cedendo o empate. A equipe do Machina Zelvia empatou, eu estou falando que venceu porque eu estou vendo os resultados parciais, né? Empatou com a equipe do Vivaren Nagasaki por 3-3. Nesse jogo a equipe do Vivaren acabou tendo um jogador expulso, né? Começou vencendo a equipe no primeiro tempo, acabou 1-0 para a equipe do Vivaren Nagasaki. Depois o jogo acabou ficando bem mais aberto, né, para a equipe do Matida aí com o jogador expulso, e o jogo acabou empatado em 3-3. A equipe do Ryukyu recebeu a equipe do Kusatsu e o Kusatsu venceu por 1-0. Né? A equipe do Kyoto
foi até a equipe do foi visitar a equipe do Montevideo Yamagata e venceu por 2-0, vitória importantíssima para o Kyoto, que sonha com o acesso. A equipe do Chiba recebeu o Ehime e venceu por 1-0. O Kofu venceu a equipe do Omiya Ardija por 1-0. E a equipe do Tochigi empatou com o Mito Hollyhock pelo placar de 0-0. A classificação da J2, né, no momento, está o seguinte. O líder continua sendo a equipe do Kyoto, né? Vencendo e jogando muito bem nas últimas partidas, tendo pouquíssimas oscilações. É o líder do campeonato com 64 pontos, um ponto a mais do que o Jubiluata, que aparece ali em segundo com 63. Em terceiro aparece o Aberex Negata com 54 pontos, então você já vê que tem uma diferença grande do segundo para o terceiro colocado. Em quarto aparece a equipe do Kofu também com 54 pontos. Em quinto, a equipe do Machida Zell fazendo um excelentíssimo campeonato com 52, o mesmo número que a equipe do Vivara Nagasaki, que está em sexto colocado. Em sétimo aparece a equipe do Ryukyu com 51 pontos. Em nono, né, a equipe do Montevideo Yamagata tem 49. O Mito Hollyhock aparece apenas em 9, né, em nono colocado com 41 gols. Em décimo, a equipe do Jeff Chiba tem 40 pontos, em décimo lugar. Em décimo primeiro, o Verde, né, o Verde Toka aparece aí com 40 pontos também. Em décimo segundo, o Blobit Zakida tem 38 pontos. Em décimo terceiro, o Fagiano Okayama aparece com 36 pontos. E em décimo quarto, a equipe do Tochigi, né, com 33 pontos. Em 15º aparece Renouf Yamaguchi com 32 pontos. A equipe do Kusatsu aparece em 16º com 32 também. Em 17º o Ryukyu tem 29 pontos. Em 18º e primeira equipe fora da zona de rebaixamento aparece o Sagamihara com 28 pontos. E aí começa a luta, né, desesperada pela, né, zona de rebaixamento. A equipe do Kanazawa é a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, né, tem 28 pontos também. Então ele, Sagamihara, até o próprio Kitakyushu, todas as equipes ali têm que lutar ponto a ponto, porque são as equipes que neste momento estão lutando mais contra o rebaixamento. A equipe do Omiya ainda continua na zona de rebaixamento, eu acredito que vai ser esse o tom da temporada inteira, né, da equipe do Omiya, infelizmente. Está em 20º com 27 pontos. Mesmo numeração que o Matsumoto Yamaga, né, que está em 21º com 27 pontos. E o último colocado ainda é o Ehime com 26 pontos, né, e é ali o último colocado. Então a diferença, por exemplo, do Ehime, né, para a equipe do Sagamihara é de 2 pontos, né, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Então praticamente vai ser um campeonato à parte, né, esta parte de baixo da J2, que praticamente tem 6 equipes lutando, né, e até vou colocar ali o Kusatsu, que é o 16º ali. Então praticamente nós temos aí 7 equipes lutando contra o rebaixamento, então muita coisa pode acontecer e mudar, né, também com a continuação da J2. Pela terceira divisão tivemos a rodada número 19, né, que aconteceu no dia 18 e 19 de setembro, né, e nós tivemos os seguintes resultados. O Nagano Parceiro perdeu, né, para o Kumamoto por 2-0, o Guro Morioka perdeu para o Takevaru Miyazaki por 1-0, o Azul Claro perdeu para a equipe do O Azul Claro perdeu para o Kamatamaré Sanuki por 2-0, né? A equipe do Fujieda venceu o Fukushima United por 1-0, o Ganari Totori perdeu para o Kagoshima United por 2-0 e o Yokohama empatou com o Miyabari pelo placar de 0-0, e o Yokohama que também teve um jogador expulso, né? Tivemos um jogo a menos, né, nessa rodada da terceira divisão, até porque nós temos números ímpares de participantes, então sempre acaba ficando uma equipe de chapéu. Bem, com os resultados dessa última rodada, a classificação geral da terceira divisão fica o seguinte. Em primeiro aparece ali o Kumamoto, né, Roas Kumamoto com 33 pontos. Em segundo aparece o Toyama com 32 pontos, um pontinho a menos. Em terceiro, também com 32 pontos, aparece a equipe do Fukushima United. Em quarto aparece a equipe do Guro Morioka com 31 pontos. Também com 31 pontos e fazendo uma temporada incrível. Ele, né, a nova equipe da terceira divisão, né, o Takevaru Miyazaki. Em sexto aparece o Gifu com 28 pontos. Em sétimo, o Van Hauri Hachinori com 26. Em oitavo, o Kagoshima United com 25 pontos. Em nono aparece o Nagano Parceiro com 24 pontos. Em décimo, a equipe do Fujieda aparece com 20.
Em 11º, a equipe do Yokohama, né, que nas últimas temporadas ficou ali bem saco de pancada na última temporada, já é um avanço se comparado com os anos anteriores. Em 12º, o Azul Claro aparece com 18 pontos também. Em 16º, o Imabari com 16 pontos. Também com 16, o Kamata Maré em 14º. E para finalizar, o Gainari Tottori tem apenas 14 pontos e é o último colocado, também conhecido como 15º. E como já é de costume, para finalizar o nosso programa, vamos aí colocar a agendinha, né, da J1 2021, para vocês ficarem atentos aí aos jogos que vão ter durante toda esta semana. Né? No meio dessa semana temos os joguinhos da rodada 32, né? Então temos alguns jogos que vão ser adiantados, né? São 3 jogos que vão acontecer nesta quarta-feira, no horário das 7 horas da manhã. Jogos que é entre Sanfrecce Hiroshima e Cereço Osaka. Também tem um jogo muito importante para a tabela, né? FC Tokyo e Nagoya Grampus e Kashima Antlers versus Kawasaki Frontale. Então só jogão pra gente ver no meio da tabela. E no dia 24/9, né, acontece a rodada cheia, né, que é a rodada número 30, né? E aí vamos ter jogos nos horários das 3 horas da manhã, temos jogos no horário da 1, das 3, das 6, das 4, então tem bastante joguinho. Só para vocês estarem pontuando, no domingo dia 26, nós temos no horário da 1 hora da manhã, Consadole de Sapporo contra Sanfrecce Hiroshima. No dia 25, no sábado, temos aí o joguinho entre a FC Tokyo e o Ura Reds. No sábado também, dia 25, temos às 2 horas da manhã o jogo do VK Sendai e do Tokushima Worlds. E estes são os joguinhos os horários mais fáceis, né? E também no domingo, dia 26, temos Cereço Osaka e Kashima Antlers nos horários das 3 horas da manhã. Então, fiquem de olho na tabelinha, procurem os melhores horários e jogos e assistam a J-League 2021. Nos vemos na semana que vem. Um forte abraço, fiquem com Deus. Até mais.